Olá, a partir de hoje você é nosso convidado para mergulhar em casos que contaram com a contribuição importante de peritos papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Começamos com um caso emblemático, deslizamentos que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro 10 anos atrás, em 2011. Como o caso chegou até vocês? Estávamos trabalhando como um dia normal de trabalho aqui no Instituto de Identificação aqui do DF, e então fomos chamados pelo nosso diretor para ficarmos em alerta, porque provavelmente estaríamos ajudando ali na força de trabalho naquele local no Rio de Janeiro. Estaríamos atuando ali como membros da Força Nacional, né, à disposição ali da Força Nacional. Por sorte, a gente caiu numa equipe muito legal, de pessoas muito experientes, inclusive a divisão da equipe, de quem ficou em Teresópolis e de quem foi para Nova Friburgo, levou em consideração a experiência também na área, né? Então, a gente já tinha uma boa experiência fazendo a perícia em si, mas em acidente de massa era a nossa primeira experiência. Só complementando, também aqui no DF temos uma equipe de médico-legistas já com muita experiência nessa parte de acidente de massa, né? Nessa expertise aí de acidente de massa. Então, os médicos foram convocados daqui do DF e, juntamente com eles, fizemos essa equipe multidisciplinar. E a chegada no Rio de Janeiro? As viaturas foram, né, nos buscar no aeroporto para, então, depois deslocarmos para a região do acidente mesmo. Mas não foi possível, justamente porque as estradas estavam bloqueadas com vários ainda resíduos ali daquela chuva que aconteceram. E só no dia seguinte que nós pudemos então chegar até o local mesmo que fomos destinados para atuação. Já na estrada a gente percebia os deslizamentos e a peculiaridade daquela vegetação. Até os pontos mesmo em que a gente conseguia, conseguiu se hospedar, eles apresentavam também o risco, então a gente estava o tempo todo lidando com aquela nova realidade daquele novo local. Como a nossa experiência maior era na parte de coleta, a gente já se voluntariou para ficar nessa área, atuando junto com os colegas do Rio, na parte do registro da impressão. Mas existiam outros colegas também, papiloscopistas, que estavam atuando na parte do confronto papiloscópico, da elaboração dos laudos, né, da entrevista dos familiares. Então, acabou que a gente ficou nessa parte mais do cadastro das impressões digitais, exatamente porque era a área em que a gente mais tinha o costume de trabalhar. E a coordenação local do Rio de Janeiro dividiu a equipe em duas áreas principais, a Teresópolis, onde ficamos atuando, e tinha uma outra equipe que foi para Nova Friburgo, que também foi um outro ponto de concentração, né? Esse desastre foi até um marco mesmo para a criação e elaboração de protocolos nacionais, né? Antes de eventos como a Copa do Mundo e as próprias Olimpíadas, então houve essa discussão já na Senasp, né, na Secretaria Nacional de Segurança. Então, muitas coisas que foram adotadas ali passaram a ser seguidas no protocolo, claro, com base no protocolo internacional da Interpol também, né. E, além disso, vimos também para nós, né, uma questão de preparo psicológico também para atuar diante dessa situação, porque é muito importante você ter um controle, um equilíbrio emocional para poder saber lidar com as diversas situações e emoções que aparecem ali naquele momento. Então a gente tentou inicialmente aplicar os mesmos métodos que a gente aplicava aqui. A gente viu no meio do caminho que aquilo era inviável, que a gente não conseguiria fazer o tratamento dos dedos da mesma forma. Então a gente começou a adequar inclusive os nossos procedimentos, né, de tratamento dos dedos, de captura das impressões. A gente também não tinha o material disponível, a gente não tinha as mesmas soluções que a gente utilizava aqui, a gente teve que adequar também. Chegou um momento que, alguns dias, dependendo das escavações, né, demorava para chegar alguns corpos para serem identificados. Quando a gente tinha algum momento, assim, nós pegamos a lista de pessoas desaparecidas e fomos separando nominalmente, porque não tinha um sistema que fizesse isso de forma automatizada. Separamos a lista de pessoas desaparecidas com a lista de impressões digitais que nós solicitamos, porque no Rio de Janeiro quem cuida do banco de dados lá biométrico é o Detran. Então a gente solicitava para o Detran e eles encaminhavam aquela lista que a gente pediu e a gente ficava fazendo ali um confronto olho a olho, ali, né, impressão digital de cada cadáver com a lista de desaparecidos, tentando dar um match ali com aquela lista.
a gente percebeu que existiam muitos planos de contingência, mas que esses planos eles estavam desatualizados e eles nem eram de conhecimento da própria área técnica. Então acabava que os planos existiam, mas eles não eram treinados, eles não eram atualizados. E eu acho que essa foi a maior contribuição. A gente percebeu a importância da gente reunir essas equipes multiprofissionais. Então, a reunião ela não foi específica de papiloscopista, de médico legista, ou de perito criminal, nem de bombeiro, nem da defesa civil, né? Então, a gente uniu todas as forças para tentar atualizar um plano para a gente estar muito mais preparado para um próximo acidente de massa. Em 2014, houve a publicação de um protocolo nacional de perícias, né? E dentro delas estavam ali técnicas de papiloscopia. Nós contribuímos ajudando ali na elaboração e revisão mesmo bibliográfica de algumas técnicas, né? E isso é muito importante porque foi catalogado, né? Foi catalogado e foi publicado. Todos têm acesso, porque é uma publicação brasileira, né? E validada, né, por diversos estados, por diversos peritos papiloscopistas. Além disso, a experiência que a gente teve, claro, foi ímpar, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar em perícias que a gente provavelmente não trabalharia no DF, né? Lá eram condições climáticas diferentes, então a gente conseguiu trazer para Brasília, inclusive, técnicas diferentes que a gente não tinha aplicado aqui ainda, porque os fenômenos que os cadáveres sofrem no DF são diferentes dos fenômenos sofridos nos cadáveres do Rio de Janeiro. Inicialmente as vítimas estavam sendo identificadas somente visualmente, só por reconhecimento, né? E percebemos ali que aconteceram inúmeros erros de identificação. E a equipe de identificação só chegou posteriormente. O acidente ocorreu no dia 11 e a equipe só chegou no dia 15, 16, né? Que a gente chegou no Rio de Janeiro dia 15, só chegamos lá então no dia 16. Nesse período, o juiz local estava liberando, porque ele não tinha outra coisa para fazer mesmo, estava fazendo a liberação das vítimas para serem sepultadas. E nós tivemos que participar de inúmeras exumações. E então, com o nosso trabalho, nós vimos o desdobramento também jurídico, né? Você dá uma segurança ali para a família, você dá uma segurança legal para aquelas vítimas ali. Então, esse aspecto também é muito gratificante da nossa profissão.